Oi, tudo bem? Hoje a nossa conversa sobre comunicação é com o pastor da Igreja Presbiteriana, Carlos Alberto da Silva. Obrigada, pastor. Eu convidei o pastor para participar aqui dessa entrevista porque é muito importante essa relação do pastor com os fiéis, para que a mensagem chegue até as pessoas. Então eu imagino que o senhor são 21 anos? 21 anos. Como pastor? Tenha muita experiência para contar para a gente. O senhor desenvolve alguma técnica? Como é que o senhor pensa na hora de escrever um sermão, por exemplo? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de falar a você e enfatizo muito a ideia da repetição, né? Eu insisto num tema, eu tiro pelo menos 3 ideias principais do texto, né, para não ficar muito vago, e insisto em repetir aqueles temas, até para que as pessoas possam perceber que pela ênfase que eu dou, aquilo que eu estou dizendo é mais relevante do que tudo no texto. Eu acho esse recurso da repetição muito importante na hora de a gente fazer um roteiro. Eu falo sempre nos cursos de comunicação que antes da gente fazer um texto e antes de a gente gravar um vídeo é importante ter um roteiro. E é exatamente isso que o senhor falou, porque aí a cada vez que a gente ouve aquela mensagem novamente, parece que vão caindo outras fichas. Sim. E outras formas de ver aquela mensagem. Sim, porque a frase repetida no conjunto, no contexto do texto, né, ela faz com que a pessoa perceba algumas das ideias que eu quero passar. Então, a cada vez que eu repito, é exatamente isso. Novas ideias vão surgindo, né, outros fatos vão vindo à tona na cabeça das pessoas e ideias vão surgindo. Ainda que eu não tenha dito, mas elas vêm. Outra parte também que eu acho bem interessante é que antigamente a igreja era muito fechada. Vamos falar aqui da igreja católica, que veio antes da evangélica. As mensagens eram dadas em latim, né? A missa era feita em latim. E de costas. De costas. De costas para a igreja. E isso mudou, inclusive a igreja católica também mudou. Inclusive a presbiteriana veio, essa daí foi a mudança da igreja católica, foi a reforma do Martinho Lutero. Sim. Né? Que justamente queria se comunicar, queria levar a mensagem de Deus com mais facilidade para as pessoas. Sim, Martinho Lutero, ele inclusive compôs um dos hinos mais famosos da enologia protestante, que é Castelo Forte, porque ele foi protegido, refugiado num castelo por 7 príncipes alemães, e lá ele teve a oportunidade de traduzir a Bíblia. Do alemão, do alemão para, do latim para o alemão. Do latim para o alemão. Antes dele, outros pré-reformadores tentaram, inclusive foram mortos. Pois por causa ele foi disso. Muito protegido. Né? Então, ele foi muito protegido, porque a ideia era transmitir a palavra. E a reforma protestante, ela traz para a igreja a liberdade, o livre exame das escrituras. Então qualquer pessoa pode comprar uma Bíblia, pode ler a Bíblia, são coisas que na Idade Média não era possível. E essa tradição foi passando e hoje é exatamente isso que se procura, que a pessoa que vem à igreja entenda a mensagem que Deus quer passar. Inclusive o pastor, na tradição presbiteriana, o pastor é o ministro da palavra. Ministro no sentido daquele que ministra. Ministro na ideia de servir. Ele serve a igreja com a palavra. Então, o ponto mais importante do ministério do pastor é a pregação da palavra. E ele tem, então, todo bom pastor precisa ter, então, esse zelo no preparo do sermão, para que a ideia, a mensagem realmente seja comunicada. Importante também pensar na linguagem, porque se o senhor começar a usar termos muito complicados, uma linguagem mais formal, não vai conseguir esse resultado. Sim. O objetivo é mais do que fazer um belo discurso. O objetivo não é mostrar competência intelectual. O objetivo é comunicar. Então, todos os recursos de linguagem que nós aprendemos, os recursos de exame dos textos originais, do texto bíblico, são todos para facilitar a comunicação. E comunicação é justamente a conexão com quem está ouvindo, porque não adianta a gente fazer um discurso maravilhoso, dizer, eu li um livro tal, e fazer citações, se a pessoa que está ouvindo a gente não está se conectando, né? Não
está entendendo o que a gente está falando. Sim, na comunicação, nós fazemos, ou levamos o ouvinte a entender, a perceber que ele precisa daquela palavra. E o quanto aquilo pode ser relevante na vida dele, levá-lo a repensar conceitos, valores, os relacionamentos seus, sociais. E outro ponto que eu acho bem bacana é que o Senhor tem um feedback instantâneo, assim, porque o pastor faz a pregação e no final do culto ele fica na porta, né? E aí quando o Senhor fica na porta já vai tendo um feedback, já vai percebendo se a sua mensagem chegou do jeito que o Senhor queria para as pessoas. Sim, ao despedir as pessoas na porta, não com a intenção de receber elogios, nada, mas o bom retorno é saber que as pessoas entenderam, elas captaram o bojo da mensagem, aquilo que eu quis transmitir realmente, elas foram pensando. E às vezes aconteceu um fato até interessante, de uma semana depois, uma pessoa tendo ouvido o sermão num domingo, quando chegou no outro domingo, veio questionar, porque não teve tempo na saída da igreja, questionar não, mas tentar entender melhor alguma coisa que ela tinha ouvido uma semana atrás. Bem interessante. E a partir também desse feedback, o senhor pode fazer alguma modificação no seu texto, as pessoas não entenderam exatamente o que eu queria passar, ou mesmo também ter uma ideia, porque falou, não tinha percebido esse ângulo, não é? Sim, é muito importante esse retorno, porque como eu disse, o objetivo do pregador não é fazer um belo discurso, se apresentar competente, intelectual, melhor que todos, comunicar. E comunicação precisa do outro, e o outro precisa entender o que a gente está falando. Sim. E o senhor percebe também que para cada pessoa o seu discurso chega de uma forma diferente? As pessoas chegam na igreja com expectativas diferentes, até porque elas são diferentes. Então, eles ouvem o conjunto do discurso, o conjunto do sermão, mas tem sempre um ponto ou outro que lhes toca mais. E isso vai muito do momento que estão vivendo, de algum problema pelo que estejam passando, uma expectativa que tenham. Então, eu posso perceber também na saída, pelo que eu ouço das pessoas, nos comentários que fazem, né, que pontos distintos tocam pessoas diferentes. Interessante. Vou pedir uma pausa para o senhor, que o nosso assunto aqui está bem interessante. A gente tem mais a falar sobre essa comunicação de uma forma religiosa. A gente volta então na segunda parte com o pastor Carlos Alberto da Silva. Até o próximo vídeo.